O último censo brasileiro aponta mudanças profundas no mapa espiritual e político nacional. O crescimento dos evangélicos desacelera, enquanto aumenta os sem religiões. Eu sou o Guilherme Moura, Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Entre 1872 e 1980, a perda dos católicos foi 1% por década. E entre 1991 e 2010, a perda passou a ser 1% ao ano. Quer dizer, multiplicou por 10 essa perda dos católicos. E é claro que a soma dos evangélicos se aproxima cada vez mais da soma dos católicos. O Brasil é um país historicamente católico. Inclusive, o Brasil é o país com números absolutos com mais católicos no mundo. Descobri isso recentemente aí na Wikipedia. Mas enfim, números cada vez menores de católicos, etc., que vem caindo décadas a décadas, enquanto as igrejas evangélicas, os protestantes no país, crescia exponencialmente. Então se falou de que em X tempos, em X décadas, o Brasil vai virar um país protestante, um país evangélico. No caso, o último levantamento que saiu aí com base no censo de 2022, que inundou os jornais essa semana, é que, na verdade, os movimentos evangélicos desaceleraram, né? E aí, levantou-se aqui na pauta, né? Será que o envolvimento demais com questões políticas, ou um jeito muito caricato, talvez, dos movimentos evangélicos, sobretudo assim de igrejas muito grandes, né, da teologia da prosperidade, essas coisas todas, enfim, não foram queimando um pouco o filme das igrejas evangélicas para possíveis novos fiéis? Nessa linha do exagero, do too much, eu lembrei de duas situações aqui. E bem no começo desse ano, uma coisa bem recente, de ontem, assim, né? Quando veicularam aqueles vídeos de sala VIP em igreja. E isso é um contraste violento com a doutrina religiosa e ponto, né? E segundo, aqueles pastores mirins. Que inclusive tá super polêmico aí até agora, né? Pois é, Questão do conselho tutelar, né? Uma coisa assim, não teve? Conselho tutelar, Teve também. e é uma coisa assim, aí o menino falava que ele via o recado e que ele não falava, ele era surdo e mudo, e aí do nada veio a mensagem de Deus. Foi virando uma coisa, como o Guilherme falou, caricata, né? Existe um problema. Sempre que uma coisa fica grande, ela acaba virando um alvo maior, né? Quanto maior você é, mais fácil de acertar a flecha, né? Sim. E é evidente que é possível se fazer muitas críticas em muitas coisas. Mas eu acho que, de fato, o movimento evangélico, ele entrou na política, assim, muito rápido e muito forte, né? E isso já há muitas décadas. A República Nova, talvez ela seja marcada por ter esse envolvimento evangélico muito forte, né? Inclusive, até, por exemplo, se a gente pensar na eleição do Lula, o Lula bota o José Alencar, não só porque ele é um cara da direita, né, um cara liberal, etc e tal, mas também porque ele era evangélico e tinha um bom fluxo com os evangélicos, que desde aquele momento já era um eleitorado forte e que se entendia que ia ficar cada vez mais forte. E de fato, se a gente pensa hoje que a gente está discutindo se a Michelle Bolsonaro vai ser o futuro do bolsonarismo, é porque ela é tida como muito forte nos meios evangélicos, né? Então, assim, eles são eleitores muito engajados, vamos falar assim. Politicamente, eles são muito valiosos. Mais jovens, né? Também isso é uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui ver os dados do censo. Os eleitores evangélicos são substancialmente mais jovens do que os católicos. Os católicos têm uma proporção muito maior quando se vai falar acima de 50, 60, 70 anos de idade, né? Isso é uma das coisas que, inclusive, foi apresentada por alguns analistas do censo, do motivo desse crescimento evangélico não ter sido tão expressivo, de que foram excluídos do censo crianças até 10 anos de idade. Antes elas tinham sido consultadas e que evangélicos naturalmente têm um número de fiéis mais forte entre pessoas mais jovens, que podem ter filhos menores e que poderiam se declarar evangélicos, mas aí acho que por uma questão metodológica optou-se por excluir pela pouca idade, né? Mas eu estava vendo uma entrevista, logo que esse censo foi divulgado, de um demógrafo chamado José Eustáquio Alves. Ele tinha projetado que os evangélicos bateriam os católicos com o maior bloco religioso do Brasil em 2032, e ele retira o que disse, ele até a aspa dele, que ele acreditava que os evangélicos venceriam de goleada, e na verdade agora eles estão ganhando só por 1-0. E eu estava pensando muito no que vocês estavam falando em relação a essa repercussão, essa participação mais intensa na política, mas acho que tem uma característica das igrejas evangélicas, em especial das neopentecostais, que é essa descentralização. E essa descentralização passa muito pela possibilidade de você abrir novas igrejas, né? Uma das questões da Igreja Católica sempre foi uma centralização mais verticalizada, né? Bispos e arcebispos, a própria relação que tem com uma autoridade religiosa do sumo pontífice, e tudo isso, como isso dificulta talvez um adensamento de fé. Enquanto você vai falar, por exemplo, das igrejas neopentecostais, que vão estar muito mais ligadas a essa descentralização das relações trabalhistas, descentralização das relações pessoais. Então existia essa possibilidade de você frequentar igrejas evangélicas de diferentes matrizes, né? Eu até fui ver na mesma entrevista com esse demógrafo, ele vai falar que a Assembleia de Deus hoje, por exemplo, tem mais templos no Brasil do que todas as igrejas católicas
evangélicas somadas. Isso é um número impressionante. A velocidade, a facilidade e até a logística para se abrir uma igreja evangélica, né? Você vai ver a estrutura de uma igreja católica em termos arquitetônicos, ela demanda muito mais tempo para que ela consiga ser feita do que uma igreja evangélica. Mas essas igrejas evangélicas vão acontecer naquela estrutura de cadeiras de plástico e um salão alugado. Isso. Você não precisa de muito mais do que isso. Então você chega, de fato, a lugares onde a igreja católica talvez tenha uma dificuldade maior de assimilação. E desde grandes igrejas, então, cinemas que viram igrejas evangélicas. Bom documentário do Mais Kleber de Mendonça Filho. Bom documentário do Kleber Mendonça Filho. É engraçado, eu vou muito lá pra Indaiatuba. Indaiatuba é um fenômeno, assim, porque é uma igreja e uma farmácia. Uma igreja e uma... Ah, é? São dois fenômenos contemporâneos, a indústria farmacêutica e a neopentecostalização do Brasil. Indaiatuba é a meca evangélica. É a Meca. Não, deve ter outros lugares, mas eu às vezes saio para comprar pão e é farmácia e igreja, não é o que não falta. E mercado. Mas a maior parte dos evangélicos se concentra na região norte, né? Essa é uma das coisas que eu vi no mapa. A região norte do país é onde tem o maior número de evangélicos, seguido pelo centro-oeste, o que casa um pouco com o projeto do Goiás Metafísico que a gente sempre traz. E quando você fala de descentralização das igrejas, isso é muito interessante, porque se a gente pensar assim, quando o movimento evangélico começa no Brasil, lembrando que o Brasil, assim, ele não... Até tem lá no sul, uns descendentes de alemão lá, que tem uma tradição luterana, tal, mas não é esse protestantismo que entra no Brasil, né? Uhum. O que entra no Brasil são igrejas evangélicas, sobretudo o movimento neopentecostal, que começou lá em 1920, com não sei o que veio. Não, começou nos anos 70 e foi dali que embalou de verdade. E aí a gente tem, que nem, se a gente pensar, cara, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, você tinha aquela parada dos grandes pastores, né? O Edir Macedo, o Silas Malafaia, aquele outro que usa chapéu cowboy lá, que eu não sei o nome dele. Valdemiro. Esses caras, eles são grandes líderes, assim. E ainda que, pô, dentro da organização da empresa, a igreja deles, beleza, tem 1 milhão de funcionários, 1 milhão... E até já se pensa hoje em sucessão, porque esses caras vão morrer. O Edir Macedo, inclusive, outro dia eu vi que o genro dele vai substituí-lo no futuro. Já tem toda uma preparação do cara e assim por diante. Mas isso abriu a possibilidade, e décadas a décadas isso foi crescendo, nos últimos 20 anos isso cresceu muito, disso que você estava falando, Lucas, de você ter uma igreja evangélica que abre essa semana aqui num salãozinho na esquina, e de repente vai ter um monte de gente lá também, inclusive, a galera vai. E isso foi evoluindo, então, para cada igreja vai ter o seu pastor, o seu grupo de pastores, enfim, aquela coisa toda. E isso tem virado um problema hoje, até para as novas igrejas evangélicas, sabia? Porque isso foi evoluindo para uma parada de você não precisar, então, de pastor. E não é nem precisar, assim, de clero. Por exemplo, igrejas batistas, os batistas, por questões religiosas, eles não têm um clero, assim, eles não têm um pastor, não tem... Tem funcionários da igreja, às vezes o cara ali que faz a reza, que faz o culto, enfim. Mas eu não necessariamente sou um chefe espiritual. Uhum. Diferente de um pastor, de um padre, ou enfim, de um bispo, o que for. A religiosidade evangélica acabou se tornando uma coisa muito de si, até com esses novos pastores menins e tal, essas paradas. Até quando a gente falou do Pablo Marçal, que ele é lá de Goiânia, inclusive Goiânia é a cidade mais evangélica do Brasil, né? E ele era lá de uma igreja evangélica X lá, enfim. Esse novo estilo, que é uma religiosidade de si, essas paradas de legendários, pra mim isso tá tudo no mesmo balaio. Não sei se eu tô maluco, mas pra mim isso tá tudo no mesmo balaio. Essa galera que vai rezar, sabe? Lá no monte, aquela coisa toda. Isso tá virando um problema até pras igrejas evangélicas, até o pastor Mirim aí, o menino lá, não lembro o nome dele agora, mas tem um vídeo que ele fala assim, tem gente que fala que não precisa de pastor, porque tem muitos evangélicos que estão entendendo que não precisam, mas você tem, sei lá, o seu momento de fé na sua casa, do jeito que você entender, você não precisa participar de uma agremiação e tal. Então a coisa tem evoluindo pro que no senso acabaria caindo no deísmo, assim, né? Nos 100 religiões oficiais, porque, eu sou cristão, tal, mas eu não tenho uma relação nenhuma com nenhuma igreja, tal, então, e aí o cristão cada vez menos cristão, porque cada vez menos Cristo, porque cada vez menos, sei lá, o cara não lê a Bíblia, ele lê aquele livro, qual foi o livro mais vendido do Brasil mesmo? Café com Deus Pai. Café com Deus Pai, que não é que não tem nada de cristão. Vocês já viram esse livro? Vocês já viram a palavra? Eu já vi a capa, mas eu nunca folhei. Cara, se você folhear, cada dia, né, sei lá, é uma página, aí metade da página é umas imagens assim de paisagem, de bebê, de sei lá, umas imagens bonitinhas assim que você pega na internet. E tem uma estrofe assim, um parágrafo. Seja resiliente na vida, blá blá blá. É meio autoajuda, sabe? Uhum. Não existe uma teologia por trás, não existe uma religiosidade de verdade.
atrás, né? Não à toa que ele é o livro mais vendido do Brasil, porque ele é um parágrafo rápido, autoajuda, com umas imagens bonitinhas. Então eu acho que esse tipo de religiosidade que vai acabar se criando mesmo. Esse boom evangélico, na verdade, vai virar um boom ateu, deísta, enfim, não vinculado. Uma individualização da fé, né? Isso. Mais uma individualização. Quando você estava falando, eu anotei a palavra autoajuda aqui. E tem uma certa intersecção com essa autoajuda do empresário, né? Porque a autoajuda do empresário também ganhou os editoriais do Brasil aí com esses livros que vão prometer. Se você acordar antes das 5 horas da manhã, você vai prosperar, tomar banho gelado. E comer olhando pra parede. Comer olhando pra parede. E isso acaba tendo uma intersecção de autoajuda, desenvolvimento pessoal, autoajuda para os negócios e espiritualidade, mas uma espiritualidade não necessariamente atrelada a uma igreja específica, né? Seu desenvolvimento espiritual não depende de você frequentar nenhuma das denominações cristãs, nem apostólica romana, nem protestante, nem reformada, nem ortodoxa. Quer dizer, você precisa só reforçar a sua própria espiritualidade. Eu imagino que esse seja um caminho que vai acabar naturalmente acontecendo, e eu sempre trago o nome dele, porque ele é uma figura que me fascinou desde que ele se tornou candidato à prefeitura de São Paulo, que é o Paulo Marçal, que enfrentou essa mesma resistência quando foi candidato, justamente porque boa parte daqueles workshops dele, de coach, né, ele sempre cita versículos da Bíblia, né, aquele vídeo famoso dele derrubando aquelas coisas na frente do cara, tudo aquilo ele tá ensinando uma passagem da Bíblia, né, não lembro também qual passagem, e ele também dizia a mesma coisa, dizia, não preciso estar de fato ligado a uma igreja para me sentir espiritualizada, minha espiritualidade vem em nível pessoal, mesmo que depois ele passou a frequentar, enfim. Então acho que há esse movimento de individualização. E se há esse movimento de descentralização das igrejas, esse movimento pode de fato chegar aos indivíduos. Quer dizer, eu também me descentralizo, inclusive, da própria necessidade de frequentar uma igreja. Acho que uma resposta que tem sido dada para essas igrejas neopentecostais, em especial entre evangélicos mais jovens, são esses cultos mais moderninhos, tipo Bola de Neve, sabe? Que vão ter um outro aspecto e que tem ganhado aí os bairros em São Paulo e em outras cidades, né? Para ter uma outra conversão de fé. Com todo respeito, um culto mais instagramável, né? É possível postar, muitos jogadores de futebol frequentam, eu tô ciente por conta dos que eu sigo. A igreja dos surfistas, a Bola de Neve. E foi uma dessa que viralizou por fazer sala VIP. E assim, com todo respeito a qualquer eventual ouvinte nosso aí da Bola de Neve, mas assim, isso não é uma igreja, né? Vamos tomar esse processo aí da Bola de Neve. Porque assim, eu já vi coisas da Bola de Neve, porque eu tinha um amigo que era da Bola de Neve, então eu sei mais ou menos como é que é. É quase uma casa de reuniões, na verdade. É uma galera que tem essa espírito, não é uma igreja no sentido que quer dizer que assim, não tem um ordenado teológico, não tem um corpo, não tem uma uniformidade. Tá. Na Bola de Neve, eles são cristãos, assim e tal, mas só que eles entendem que todas as versões do cristianismo são adequadas. Então você poderia ser, por exemplo, um ortodoxo, um luterano e um católico poderiam frequentar a Bola de Neve também, porque isso junta tudo lá, só que eles têm essa parada dessa religiosidade mais focada em si, de autoajuda, mais assim de... Não obstante tanto os atletas são, porque é sempre essa parada motivacional, é sempre um foco motivacional. Se você pensar que nem, tem que ter pensamento positivo, tem que não sei o que vou conseguir, bababá, e aí você junta uma galera que vai tem essa casa de reunião aqui da galera positiva, que vai ficar um falando pro outro que não, vai dar certo a sua vida. E é nesse sentido que eu falo que não é uma igreja, que não tem, assim, um corpo, né, não tem uma regra, assim, não, aqui nós temos uma interpretação XYZ. O máximo de interpretação que você tem é de que todo mundo tá certo. Quando todo mundo tá certo, não tem ninguém certo. Só que mesmo a Bola de Neve teve aquele problema lá com o Nodon que morreu. Tem uma crise de sucessão aí. Tem o Succession da Bola de Neve. Teve o Succession, rolou isso aí. Eu acho que a Bola de Neve acho que representa essa dissidência, assim, e mostra um pouco o que chegou ao teto, o neopentecostalismo no Brasil, essa rixa entre Edir Macedo e R.R. Soares. Você frequenta ali, você não é nosso. Esse dogma muito estreito, e a Bola de Neve entra nessa alternativa, né? Não só isso, mas todos os outros, essas ideias do deísmo, né, que o Guilherme tava falando, que acho que é essa tendência nova, assim. Não sei se é nova não, viu, cara? Nova eu falo que é pop, né? Agora é pop. Uns anos atrás, sobretudo a direita na Europa, tal, ou até nos Estados Unidos, e aqui de vez em quando a galera Deus Vult, assim, fala do crescimento do Islão, né? Como os islâmicos estão tomando, e vai ter o Emirado francês, e aquela coisa toda.
E bom, de fato, ninguém pode negar que a migração do Oriente Médio ou de países africanos islâmicos foi muito forte mesmo na Europa e eles impactaram culturalmente, sobretudo as grandes cidades. Beleza. Mas aí eu fiz uma pesquisa breve assim de Wikipedia também, não sou, né? Mas eu fui comparando os números da Wikipedia dos censos dos maiores países europeus, sobretudo os países que recebem muita imigração, que são os países normalmente protestantes. Então, sei lá, acho que eu vi da Suécia, Alemanha, Holanda, França e Reino Unido. Acho que era isso. E eu comparei o censo mais recente, que todo mundo mais ou menos fez o censo ali em 2020, 2022, todos os países do mundo fizeram mais ou menos ali. E o censo de 2010, ou seja, o censo agora e o censo antes, para ver esse crescimento desse Islã aí. E aí eu reparei uma parada muito interessante. Sim, de fato, você teve um crescimento do Islã. Assim. Sei lá, eu me lembro de cabeça os números da França. Antes você tinha 1% da população islâmica. Aí agora é 3%. O que também não dá pra falar de um, né, nosso Não. califado francês de 3%. Só que um número que tinha crescido era tipo, de ateus antes era, sei lá, 10% e foi pra, tipo, 23%. Na Holanda, muita gente. A igreja calvinista holandesa, a igreja reformada, que é a igreja do Estado, ela hoje é menor. Você tem um número maior de ateus e católicos. O catolicismo tem renascido na Holanda. A mesma coisa tem acontecido na Inglaterra. A igreja anglicana tem diminuído, é menor que ateus e menor que católicos, que vem crescendo. Na Alemanha se vê os mesmos números. A Suécia não tem tradição católica, né? Então o ateísmo é o que cresce. E isso tem tido também em outros países, até países católicos também, tem crescido o número de ateus, como por exemplo a Polônia, que é um país católico, né? O número de ateus vem crescendo também. Mas menos do que os países protestantes. Quando se pensou, o futuro do Brasil é protestante, tal. Mas o futuro do protestantismo, pelo menos na Europa, é o ateísmo. Esses países de tradição protestante estão virando ateus. O único país que era de tradição católica, que por algum motivo no Brasil aqui se fala que ele era de tradição protestante, eu acho que a República Tcheca. A República Tcheca é um país tradicionalmente católico, mas que hoje em dia tem muito mais ateus. O número, acho que é o país mais ateu do mundo, qualquer coisa nesse sentido. Mas de maneira geral, os países protestantes apresentam quedas para ateísmo ou ateísmo, enfim, seja você ateu que você não acredita em nada ou você deísta que você acredita no universo, sei lá, mas não tem nenhuma ligação religiosa muito clara. No caso brasileiro, teve um aumento dos que declararam sem religião, né? Mas aí vão estar inclusos ateus, agnósticos e gente que se diz espiritualizada, mas não adere a uma instituição religiosa específica. Foi de 7,9 no censo anterior para 9,3 no atual, né? Agora, só uma coisa que me chamou a atenção, eu estava vendo o mapa da Folha. A Folha fez um mapa para divulgar a matéria mostrando a densidade de católicos e evangélicos por estados do Brasil, né? E assim, correlação não é causalidade. Eu não vou cometer esse erro básico, mas se você vai comparar o mapa com o mapa eleitoral de 2022, tem algumas semelhanças parecidas, assim, regiões onde você tem um adensamento maior de católicos, o voto do PT foi muito mais forte, e região de evangélicos você vai ter votos muito mais fortes dentro do bolsonarismo. Tanto que a região do Brasil com a maior proporção de católicos é o Nordeste. Né? O Piauí é o estado mais católico. 77,4% da população do Piauí se declara católica e foi o estado que votou no Lula com números parecidos, inclusive. Sim. Mas já que perfeito que o Lucas tocou na coisa do mapa, eu vi um documentário semana passada, fica a recomendação, chamado O Avesso do Céu, que mostra o avanço neopentecostal na reserva do Jatari, no Amazonas. E ali se criou uma coisa de Nova Jerusalém, que eu fiquei assim muito intrigado com o que eles documentam no vídeo. Que é o que a gente falou, na região norte e noroeste do Brasil tem um número mais expressivo de evangélicos, muito por conta dessa conversão recente. Essa conversão, esses recém-convertidos costumam ser os mais fiéis, né? Muitas das pessoas têm uma trajetória como muito difícil, que vão encontrar alguma forma de recluso espiritual nesse tipo de igreja neopentecostal. É uma força que eles têm. Eu vi também o mesmo demógrafo explicando que esse efeito de fidelização da fé de pessoas que antes não eram ligadas a religiões neopentecostais perde um pouco de força com os filhos. Quer dizer, existe uma força muito grande no pai que se converteu ao neopentecostalismo há 10, 15 anos atrás, depois de passar uma vida muito complicada, mas isso não necessariamente é transmitido de maneira tão efetiva para os filhos, porque já é uma outra realidade, já se nasce num outro contexto. Esse processo de transmissão de fé não acontece de maneira hereditária, e isso acaba também diminuindo, ou pode ajudar
ajudar a explicar a perda de fôlego. E claro, eu acho que o principal motivo, e o que a gente abriu o programa falando, e é sempre importante frisar, é o fato das igrejas neopentecostais terem disputado mais flagrantemente as arenas decisórias da política brasileira, né? Você acaba virando vidro, né? A partir do momento que você passa a propor, você vai encontrar uma oposição que vai identificar a influência que esses grupos têm em relação a articulações congressuais, até no nível dos executivos estaduais, muitos candidatos muito próximos, né? O Bolsonaro se declarava católico, mas foi presidente da República cercado de nomes fortes, todas as denominações evangélicas o apoiaram na eleição de 2018, o que era um feito inédito até então, né? Era sempre comum eles fragmentarem mais de uma candidatura. Então isso mostra também um projeto político mais claro, né? Enquanto a Igreja Católica sempre teve uma aproximação, mas uma aproximação em outros termos, até mesmo com o próprio PT, né?